Muito obrigada por você já estar aqui conosco em mais um Pode Escutar, Pode Falar, 19h30, nós sempre aqui com vocês nas nossas segundas-feiras à noite. E sempre trazendo assuntos relevantes, principalmente sobre desenvolvimento infantil, né? E nós que somos mamães, papais, gente, que espetacular. O da semana passada também, vocês assistiram? Com a doutora Jéssica? Foi muito bom, porque tanta dica valiosa e a gente anota aqui no nosso caderninho. Então, assim, por isso que eu falo para você, quando a gente pensa com muito carinho em todos os temas, todos os profissionais que a gente convida com todo carinho e atenção, é para você, é que para a gente crescer em teoria e em aprendizado, justamente para que o nosso maternal e o nosso dia a dia seja mais leve, menos louco, menos assustado também. Então, tudo que possa contribuir para o nosso conhecimento, o nosso maternar vai ser mais leve. Então, assim, não esqueça de compartilhar esse episódio com todas as mamães que você conhece, todo mundo que trabalha com criança, que convive com criança, titio, titia, né? Todo mundo que tem criança em casa, a gente sempre vai trazer aqui um assunto relevante sobre o desenvolvimento infantil. E hoje não seria diferente, e eu tenho uma grande amiga, uma pessoa que eu admiro há muito tempo, que é a doutora Cristiane Menezes, fonoaudióloga. Eu vou ler aqui o currículo dela para vocês, mas de antemão eu queria falar de fato o quanto que eu admiro, né? Eu, como profissional da fonoaudiologia, te admiro também como uma fonoaudióloga espetacular que você é e que sempre trouxe exemplos, né, para mim enquanto profissional. E depois de te conhecer um pouco também do teu lado pessoal, eu vejo que você é uma mulher incrível, uma mãe também que eu admiro. Então, eu estou muito feliz da gente falar hoje sobre transtornos de aprendizagem e justamente com você, minha amiga Cris. Muito obrigada pelo aceite do convite e por estar essa noite aqui comigo. Eu que agradeço, muito obrigada. Você sabe que essa admiração é recíproca, né? Você sempre esteve comigo em todos os lugares, eu faço Verdade, questão de te levar. verdade. Então, estou muito feliz também de estar aqui. Na verdade, é uma honra estar aqui diante de tantos profissionais que eu acompanho, que eu vejo, e fico muito feliz. Espero Obrigada. poder contribuir um Eu pouquinho. tenho certeza que vai. Eu vou apresentar para vocês a minha convidada dessa noite, né? Então, a Cristiane Menezes, ela é fonoaudióloga há 23 anos, com especialização em linguagem e saúde pública, mestre em neurociências e biologia celular e uma larga experiência no âmbito educacional. Possui 20 anos na docência. Ela foi minha professora, gente, tá? Obrigada. Ela foi a gente estava falando que ela se formou aos 15 anos, na É, não verdade, precisava ela aos falar essa 17, parte. ela foi minha professora, mas foi minha professora, linda, maravilhosa. Possui 20 anos na docência no ensino superior e há 14 anos na educação especial do Estado, tendo realizado também um curso intensivo em dislexia e transtornos de aprendizagem, que é o nosso assunto de hoje, com certificação internacional pela International Dyslexia Association. Muito bom, muito bom. Que currículo. E tem um outro aqui também que a gente sempre gosta de dar, né, um pouquinho ali, que ela ama viajar e estar com a família e os amigos. Ela é titia coruja e adora ter todas as crianças perto. É filha do senhor Edmilson e da dona Fátima, além de ser mamãe de dois lindos, lindos, que é o Tiago e o Thales. Maravilhosos. Ai, lindos mesmo. Um Ai, beijinho que para eles. pesquisa profunda. Cauê é quase um detetive. Olha, foi lá no coração, Cauê. É, verdade. Eu sempre falo, né? A gente precisa estar bem no nosso lado pessoal, no nosso lado familiar, porque é o que faz brilhar o nosso lado profissional, É verdade. né? A É por nossa eles que a dedicação. gente cresce, né? É sim, eu tenho certeza disso. E é por isso que, assim, Cris, cada vez mais esse meu maternar, né? Eu descobrir essa maternidade, esse amor, né, incondicional, de fato, é o que me fez realmente pensar. E junto com o Cauê, a gente já falou sobre a paternidade do Cauê aqui, já mostrou, né, todas as dificuldades e tudo que o Cauê passa na paternidade atípica que ele vive também, e todo o amor que transborda, né, nessa família. E a gente vê que é isso que faz os nossos olhinhos brilharem em fazer o pode escutar, pode falar. Inicialmente, a gente pensou em trazer mais sobre a reabilitação auditiva, né? Mas a gente viu que o nosso maior público
é o materno, né? Então, hoje, o nosso maior público que segue, que está aqui, que sempre comenta, que assiste o Pode Escutar, Pode Falar, são mamães, titias, titios, pais, né? Que querem realmente profissionais da área da saúde, claro, que trabalham com criança para entender um pouco mais sobre esse desenvolvimento infantil. É um projeto encantador, eu não tenho dúvida, porque se a gente for parar para pensar, né, Izzy, antes a gente não tinha tanto acesso a Não, essas informações. não mesmo. E hoje você vai além do teu canal, né? É. Quantas pessoas que eu vejo você respondendo lá na tua página. E as nossas dúvidas, elas são compartilhadas, as É. nossas angústias, isso é muito bom. É verdade, e realmente, eu acho que a informação é que faz a diferença no nosso dia a dia, né? Quanto mais informação, e eu aprendo aqui, o que eu aprendo Eu não aqui, tenho o que dúvida, nós eu não aprendemos tenho aqui, é dúvida. muito sensacional. E hoje a gente vai falar sobre esse assunto que está crescente, sobre esse assunto que é diagnóstico diferencial de muitos outros, tá? Principalmente porque o que mais a gente vê, olha, há um mês atrás, Cris, apareceu uma criança que estava com diagnóstico de autismo. Mas não era, Eu acredito. né? Então, E isso assim, tem sido frequente também, né? exatamente, né? Então, nem tudo é autismo e a gente precisa entender todos os diagnósticos diferenciais para que nós, mamães, papais, possamos olhar os nossos filhos com um pouco mais de conhecimento e a gente ir atrás de opiniões, né, de profissionais especialistas e não acreditar ferrenhamente naquilo se você tem dúvida no teu coração. Eu falo que mãe é a pessoa que mais conhece o filho. Não é verdade? A gente realmente precisa se munir de informações para que a gente consiga debater um pouco mais sobre qualquer diagnóstico que seja dado para o nosso filho, né? Então, eu tenho certeza que aqui você vai contribuir muito nessa noite. De novo, eu quero te agradecer, né, pela tua participação. Muito obrigada. Vamos começar? Vamos lá. Eba! Então, vamos lá. Doutora Cris, eu acho que para a gente iniciar falando sobre o que é um transtorno de aprendizagem. Tá, então vamos lá. Um transtorno de aprendizagem é um transtorno do neurodesenvolvimento. Enquanto o transtorno do neurodesenvolvimento, ele surge com a maturação, com o desenvolvimento da criança. Então, surge desde bebê, desde a gestação, Perfeito. né? É inato, é permanente, e a gente precisa entender isso até para que a gente consiga fazer o nosso diagnóstico diferencial lá na frente. Perfeito. Dentro desses transtornos de aprendizagem, a gente encontra a dislexia, a descalculia e a desortografia. Mas e aí eu acho que lá na frente a gente vai falar também, já fazendo um link, a gente Uhum. precisa fazer uma diferença grande do que é um transtorno e do que é uma dificuldade, porque nem tudo é dislexia, né? Como Perfeito. você falou, nem tudo é TEA, nem tudo é autismo, nem tudo é dislexia. E a gente teve um boom dessa dislexia aí Uhum. também, né? Teve. Em que a gente via que muitas crianças saíam das escolas e os professores facilmente diziam: ah, pode ser dislexia. É. E essa fala é preocupante porque para os pais, quando alguém, seja professor, seja qualquer outro profissional, fala isso, a família já sai acreditando que é isso, né? Então a gente precisa ter esse cuidado, porque especialmente nesse período nosso pós-pandemia, em que a gente teve muitas crianças com comprometimentos dentro do seu processo de Uhum. ensino-aprendizagem, a gente teve esse ensino remoto que não foi bem aceito pela maioria, Verdade. né? Hoje a gente está vendo as consequências disso, então a gente precisa cuidar mais, estar atento a esse diagnóstico para que ele seja dado com muito critério. Perfeito. Eu falo que hoje a gente tem 4 diagnósticos principais que tá, né, todo mundo rolando aí. É o TEA, é o TDAH, TDAH. é a dislexia e é o transtorno do processamento É o auditivo. TEPAC, é É. isso. Não é É verdade? isso. Nossa senhora, tá um boom disso aí. Mas, doutora Cristiane, quais seriam os primeiros sinais que esses pais podem ficar alertas de que possivelmente o seu filho pode ter algum dos transtornos de aprendizagem que você citou? Os primeiros sinais a gente já consegue ver lá na educação infantil. Por incrível que Tá, pareça, o diagnóstico ele não pode ser dado na educação infantil, tá. mas a gente já Os sinais. consegue Uhum, verificar esses sinais perfeito. para que a gente já consiga fazer algum tipo de intervenção e prevenir, né? Transtornos, sintomas mais sérios lá na Uhum, frente. Então, é importante a gente entender que a aprendizagem ela está dentro de uma esfera maior que a linguagem. uhum. Daí
a participação do fono, Sim. né? Então, quando a gente fala em linguagem, a gente fala aquisição da linguagem oral para depois a aquisição da linguagem escrita. Então, quando a criança, lá na educação infantil, ela já começa a apresentar sinais de trocas na fala, Uhum. dificuldades de consciência fonológica, eh, de vocabulário reduzido algumas vezes, dificuldade em se expressar. Uhum. A gente já começa a ver no dia a dia dela na educação infantil que ela não consegue desempenhar algumas tarefas, que ela não consegue compreender e não consegue se expressar da maneira como nós gostaríamos. Esses já são alguns sinais que a gente precisa estar atento, porque a linguagem oral é o que vai levar depois leitura e linguagem escrita. E a Verdade. linguagem escrita é o que está dentro da aprendizagem. A leitura e a linguagem Uhum. escrita estão dentro da aprendizagem. Então, desde o início, a gente já precisa estar levantando esses sinais. Uhum. Uma dificuldade em aprender as letras, Aprender o as som das letras, o letras. som, que é a consciência fonológica, né? Sim. Saber fazer Rima. rimas, né? Perfeito. Então, todos esses são sinais que a gente precisa buscar na Uhum. educação infantil ainda, e aí ir atrás das avaliações, dos protocolos de avaliação, que hoje nós temos vários, inclusive. Seria a minha próxima pergunta até, Pronto. né? Como que seria feito o diagnóstico desses transtornos e quais os profissionais que são envolvidos, né, para que realmente se chegue num diagnóstico mais preciso desse transtorno? Então, hoje o que a gente fala é da aplicação de alguns protocolos, sim. A Tá, gente precisa deles. tá. De maneira nenhuma a gente desqualifica aquela avaliação que é mais informal, que de repente não está pautada em um protocolo específico, Uhum, mas ela não pode estar sozinha, tá. né. Então, falando de protocolo, nós temos desde protocolos de rastreio, que Uhum, são os protocolos que nós aplicamos com as crianças ainda na educação infantil, né. Além desses, nós temos protocolos específicos de consciência fonológica, de leitura, de escrita, de nomeação, de uhum. pseudopalavra. Então, hoje nós temos uma variada, assim, quantidade de protocolos que nos auxiliam nesse diagnóstico, e que não só nós, mas eu acho que os próprios pais que têm uma expectativa muito grande, no sentido de dizer assim mesmo: "Olha, a gente consegue traçar um perfil comparativo de Uhum. como que ele estava, de como que ele passou a ficar depois de uma intervenção", Sim. né. Então, o processo diagnóstico, ele só vem depois de um tempo. Se a dislexia, acho que aí já adiantando, Sim, né, pode. falando um pouco de conceito, se a dislexia é um transtorno específico da leitura, Uhum. eu só posso dar esse diagnóstico Depois que a criança, se né, iniciar alfabetizada, a iniciar a alfabetização, alfabetização, claro. Uhum. né. Mas antes eu consigo aplicar protocolos de rastreio, fazer Uhum. um levantamento desses sinais de risco e dizer assim mesmo: "Eu não vou esperar que a criança fale, Tá. né, vamos fazer uma intervenção Precoce, sim, e minimizar perfeito. todas essas consequências". A criança já está mais avançada. Então, vamos para protocolos específicos de diagnóstico. Uhum. E aí, a partir desses protocolos específicos, a gente vai para um diagnóstico. Hoje, o nosso parâmetro de diagnóstico é o DSM-5, né? Verdade. Então, o DSM-5, ele descreve muito bem ali todos os critérios. A criança precisa apresentar todos os sintomas de uma dislexia, dificuldade de leitura, uma leitura lenta, dificuldade de compreensão da leitura, né, Uhum. silenciosa, eh, dificuldade no ritmo. Então, ela precisa apresentar todas essas características, ela precisa apresentar um déficit em relação à sua idade, ou Uhum. seja, a gente esperaria algo para a idade dela que ela não está apresentando em termos de desempenho acadêmico. Ela precisa apresentar um déficit em relação aos seus pares, isso é importante. E a gente precisa descartar também, né, descartar a deficiência auditiva, Sim. descartar as deficiências visuais. Então, a gente precisa ter esses critérios bem definidos. E o DSM-5 ele traz para gente que quando a gente faz tudo isso, após um período de 6 meses de intervenção, essa criança não evolui. Tá. En 6 meses não evoluiu. Não evoluiu. Uhum. Então você percebe que o diagnóstico ele não é de uma hora para outra. Ele não é aplica o protocolo, tem o E diagnóstico, tem. não.
Eu Tá. aplico o protocolo, eu faço a intervenção, depois eu reavalio, eu vejo a resposta dessa criança, e aí então a gente vem para um diagnóstico preciso. A gente tem autores, inclusive, que eles falam até em 8 meses de intervenção. Para você ver que não é algo tão Não, simples assim. é. Porque eu preciso garantir. Uhum. Garantir a aprendizagem da criança para que eu possa dizer que ela está tendo dificuldade de aprender, né? Essa é a intervenção. Em quanto tempo você avalia essa criança? Tem algum um Na tempo? avaliação tem. Nós temos, é claro que dentre os inúmeros protocolos que a gente tem hoje, a gente não vai Uhum. aplicar todos, Sim, né? A gente vai escolher o que mais se adequa se também. adequa a cada criança, à necessidade de cada criança. Tá, Então, a gente consegue fazer uma avaliação em torno de 4 a 6, 7 sessões, a gente perfeito. consegue avaliar. E aí, muitas vezes, não se chega num diagnóstico fechado, mas já aponta os riscos e já Isso, inicia uma intervenção. exatamente. Quais os principais profissionais envolvidos, além da fonoaudiologia? Quem mais trabalha em conjunto ali nesses É, transtornos, Cris? Eu colocaria, claro que eu vou falar do fonoaudiólogo enquanto um Uhum. profissional primordial no fechamento desse diagnóstico, porque, como eu falei agora há pouco, a aprendizagem faz parte de um espectro muito maior que a linguagem, que é nosso Muito. instrumento de É. trabalho, né, que é próprio do fonoaudiólogo. Mas a avaliação psicopedagógica é muito importante, a Uhum. avaliação neuropsicológica também é muito importante, e a avaliação médica, né? Uhum. Eh, Nós Principalmente quem tivemos trabalha com desenvolvimento infantil, com os desenvolvimento foniatras, isso. né? Também Neurologista, às vezes até o neurologistas. psiquiatra, quando vem inclusive com TDAH, Sim, né, associado. associado. Então são profissionais que precisam estar, né, nesse conjunto, nessa equipe multiprofissional para que a gente consiga ser mais assertivo. Maravilha. E você já falou bem um pouco sobre os sinais e sintomas da dislexia. E dentro desses outros transtornos, né, que você já citou aqui, Cris, eh, tem a dislexia, tem a desortografia Desortografia, e qual isso. foi o outro? Dislexia, Dislexia? desortografia e descalculia. Descalculia. Aí Isso. vamos falar um pouquinho então sobre os sinais e sintomas também da desortografia e da Pronto. descalculia. A desortografia e a descalculia, elas acontecem em menor incidência, Tá. sozinhas, de maneira isolada, acontecem em menor incidência. É muito comum a gente ter uma dislexia com trocas desortográficas, com a Uhum. desortografia presente, trocas ortográficas, né, dificuldade em reconhecer letras e em escrever as letras, dificuldade na pontuação. Essas são características específicas da desortografia. Tá, Então, é a criança que apresenta uma alteração específica na escrita. entendi. Então, ela confunde as letras com formas parecidas, ela confunde pontuação, ela confunde, a sequência, né, Uhum, sequência de letras, uhum. sequência de números, são específicos da desortografia. Pode acontecer a desortografia de maneira isolada? Pode, mas é Tá, menos comum do que a dislexia com sintomas de desortografia também. E da entendi. mesma forma a descalculia, que Uhum. aí já vem específico para questões da matemática, né? Não compreende bem as operações matemáticas, tem dificuldade no Na reconhecimento de alguns interpretação, números, na né? interpretação de cálculos matemáticos, Uhum. que também pode acontecer de maneira isolada, mas não é a maioria dos casos. Geralmente está associado também a outros transtornos, como TDAH, que você bem falou? E isso pode. Pode, né? Pode vir associado ao TDAH, sim. Uhum. São transtornos que podem coexistir, a Tá. gente diz. Mas a gente precisa ter muito cuidado também nessa avaliação, porque pode ser que todos esses sintomas que a criança esteja apresentando sejam sintomas próprios do TDAH. Entendi. Entende? Uhum. Não parece claro quando a gente diz a criança não consegue se concentrar, a criança é hiperativa, ela claramente vai ter alguma dificuldade escolar, Vai, com né? certeza. É. E aí a gente precisa do apoio do profissional, nesse caso especificamente do médico, Uhum. porque a gente sabe que o TDAH, ele precisa de um tratamento médico e na maioria das vezes medicamentoso, Certo. né, para que a partir daí a gente consiga então definir se é só o TDAH ou se é o TDAH associado a algum transtorno de aprendizagem. Entendi. Entendeu? E assim, o papel do fonoaudiólogo,
eu queria que você frisasse de novo, né, sobre a importância de se ter nesses casos em que a criança está com dificuldades na escola, né, em qualquer fase escolar ali em que ela esteja, já apresentando alguns sinais que os próprios professores às vezes chamam a mãe e falam assim: olha, não está acompanhando a turma, né? Por menor que ele seja, mas ele realmente não se interessa, ou a gente não conseguiu atingir nessa curva de aprendizado aqui para essa criança, ela não está, né, conseguindo atingir isso daqui. Então, para que as mães também entendam a importância de se procurar uma avaliação fonoaudiológica nesses casos, porque às vezes se associa assim, eu acho que ele não está ouvindo bem, ele está com atraso de fala, né? E aí sim procurar um fonoaudiólogo. Então, da gente entender a importância do fono nessas principais queixas também escolares. E isso, eu acho que é muito importante mesmo a gente reforçar. O fonoaudiólogo, eu diria que é o profissional que não pode faltar nessa equipe. Enquanto algo maior, se a gente for falar da linguagem, a gente sabe o quanto que a audição, por exemplo, é imprescindível para o desenvolvimento da linguagem, Uhum. né? E nós fazemos, já é rotina nossa do fonoaudiólogo, o encaminhamento para uma avaliação auditiva, né? Os retornos, os resultados que essa criança traz e qual a A importância disso importância, para o desenvolvimento da verdade. linguagem dessa criança. Então, a avaliação do fonoaudiólogo, ela é muito mais minuciosa. Uhum. E quando a gente fala em trabalhar a consciência fonológica, trabalhar todos os pré-requisitos para a aquisição da leitura e da escrita, não tem como não falar em fonoaudiologia, Verdade. né? Não tem como não falar. E hoje a gente ainda recebe muitos diagnósticos feitos apenas por um profissional, independente Uhum. de qual seja. Uhum. E aí eu acho que é algo que é preocupante, porque a gente precisa pensar nessa equipe multi, cada um na sua seara, né? Cada É, um com a com sua certeza, porque é competência. complementar, Claro, são né? avaliações complementares, Sem você dúvida. falou tudo. Sem dúvida. E assim, eu acredito que até para muitos profissionais, não só da área da saúde, mas até da pedagogia, ou até para muitos pais e mães, sempre associam realmente uma dificuldade escolar com a pedagogia. Ah, eu vou colocar numa aula de reforço, vou colocar numa aula, né, particular para reforçar ali. Ele não vai bem em matemática, ele já está com 8 anos, ainda não sabe ler, mas eu já contratei um professor particular para que treine isso daqui com ele, para que ensine isso daqui de uma forma, né, mais direta para o meu filho. E muitas vezes é o que você realmente associa. Né? Então você vê essa dificuldade na escola e aí você associa a trazer ali uma aula particular, um professor, e ok, né? Eu acho que É importante, o né? pedagogo ele é importante, né? Ali também, mas uma avaliação fonoaudiológica, uma avaliação médica, uma avaliação neuropsicológica, para que realmente a gente entenda esse diagnóstico, se é só uma dificuldade ou um transtorno. Eu acho que a gente realmente precisa de um multiprofissional ali e, sem dúvida nenhuma, o fonoaudiólogo é importantíssimo. A gente recebe muito esses relatos de pais que já cansaram de pagar aula particular e Isso, que não tem a jeito. gente também. E até o próprio DSM-5 traz isso também, que as dificuldades acadêmicas, em nível acadêmico, elas acontecem, mas elas vão aparecendo muito mais à medida que a dificuldade da escola ali, do desempenho escolar, ele também vai acontecendo. Ou seja, Uhum. quanto mais ele vai aumentando de série, a série vai ficando mais difícil, aí nem a aula particular dá Exatamente. jeito mais, É. entendeu? Porque já vai ficando cada vez mais Não, complicado para ele alcançar o nível de dificuldade acadêmica e da é escola. impressionante que mesmo que aquele aluno tenha dificuldades ou ele não esteja apto a seguir, ele segue. Eu não estou conseguindo entender atualmente, né, como é que estão sendo É. regidas as escolas em relação a isso. Mas o que a gente vê hoje em dia é ninguém reprova. É, eu vivo essa experiência dentro das escolas públicas, né, porque a gente, tem um trabalho direto com elas, e a gente vê muito isso, eles não estão retendo a criança, Uhum. né. É muito pela idade, o critério da idade cronológica, e aí lá na frente a gente vai ver as consequências disso, a Nossa criança senhora. não consegue É, acompanhar.
Não só academicamente isso fica difícil para ela, mas profissionalmente, Profissionalmente, com socialmente, certeza. pessoalmente, porque ele já não se sente inserido naquele mundo que ele não Não. consegue É, acompanhar. exatamente. Aí já vem muitos outros fatores, até psicológicos, para essa Com criança. certeza. É a autoestima, que não vai, né, tá lá embaixo, essa socialização, Uhum. né, vai ser uma criança que realmente dificilmente vai levantar a mão para fazer alguma pergunta, porque não Exatamente. entendeu, muitas vezes não tem uma base, né? Então é importantíssimo você, papai e mamãe, realmente acompanhar o desempenho acadêmico do seu filho e a qualquer dificuldade que não consiga superar de uma forma mais fácil, é importante a gente fazer uma avaliação. E ó, você que está aí junto com a gente, que tem criança em casa com dificuldades escolares, vamos já entender o que, que pode ser um distúrbio, o que, que pode ser uma dificuldade desses transtornos. Vou já fazer essa pergunta para a doutora Cris, mas eu queria pedir para que você compartilhe, para que você dê o seu like, para que você comente. Se tiver pergunta, já manda para a gente, que a gente envia para a doutora Cristiane, e ela prontamente, assim que responder, também envia as respostas para você. E olha, Cris, eu também gostaria muito de agradecer aos nossos patrocinadores, aos nossos parceiros, né, que impulsionam o nosso Pode Escutar, Pode Falar. Então, muito obrigada, Clínica Audionorte Saúde. Lá você encontra reabilitação auditiva, assim como o diagnóstico audiológico também, tanto infantil como adulto, né? Eu sempre falo que a Titia Izzy que faz ali os exames das crianças, amo. Eu e a Ju, né? Porque eu falo que um diagnóstico audiológico infantil, ele para ser até mais preciso, dependendo da idade, é bom duas fonas, Com né? Uma certeza. dentro da cabine, a outra fora. Então a Isso. Juliane faz essa parceria comigo lá na Clínica Audionorte. Obrigada, Ju. Um beijo para você. A gente fala que ela é minha paquita. Um beijo, Ju. Clínica Poligastroendoscopia Avançada. O carro-chefe, endoscopia e colonoscopia, mas lá você já encontra diversas especialidades médicas e de procedimentos e exames também. Tem tomografia até, inclusive, tem ultrassom. Lá você tem anestesistas de plantão, né? Tanto para todos os procedimentos que necessitam da anestesia, vai ter anestesistas lá também. Tem uma equipe sensacional e profissionais especializados em diversas áreas. Clínica Poligastro, endoscopia avançada, vocês são diferenciados no mercado, não só pela estrutura física, pela equipe sensacional que hoje compõe, né, a Poligastro, mas também pelo atendimento, desde a recepção, desde o call center, né, a recepção, vocês são fantásticos. Muito obrigada. Cris, olha o que vai adoçar a nossa noite. Lenoca, meu amor, as nossas noites realmente são melhores aqui. Às vezes, eu fico contando o que Lenoca vai me mandar para nossas gravações. É que você vai levar bolo de pote de Lenoca, não tem igual. E eu falo que ela agora ela tá com um cardápio sensacional e inclusive ela faz um pacote de aniversário que você não vai acreditar, tem até decoração. Né, Lenoca? Tem até decoração. Ela que fez a decoração das festas das últimas festas dos meus filhos foi ela. Então, além do bolo personalizados, a decoração, os docinhos, sobremesas. E Lenoca hoje em dia está com cardápio sem botar defeito. Obrigada, Lenoca. Beijo. E Festa Escova, a pessoa está aqui, olha, sempre muito bem arrumada nas gravações, por conta de Festa Escova e da rapidez do atendimento também. Vocês são sensacionais. Muito obrigada. Cris, então vamos lá, vamos entender um pouco mais também da diferença, né, de que, claro que pode haver dificuldades, né, a criança pode passar por alguma dificuldade, pode demorar um pouco para superar algumas dificuldades, mas eu acho que o que os pais precisam entender e ficar atentos é em relação a, opa, será que isso não está indo além de uma dificuldade? Né? Tem algo que é mais persistente, né, para um transtorno, como você mesmo falou, é inato, né? A criança nasce com ele, é persistente. Então, para a gente entender novamente, que os pais fiquem atentos nessa diferenciação. Pronto. Você falou a palavra-chave. Os transtornos, eles são persistentes. Uhum, Então, por maior que seja o nível de intervenção que a gente faça, a gente percebe que aquela dificuldade ela permanece, né? Que a criança ela não consegue ultrapassar aquela barreira sozinha. uhum, As dificuldades não. As dificuldades elas são transitórias. E as dificuldades elas são de cunho as intervenções são ambientais, uhum, né.
Por isso são transitórias. Ou seja, as alterações, por exemplo, de ordem estrutural das Uhum. escolas, vamos citar esse exemplo. Escolas que de repente não têm ar-condicionado, que tem uma má iluminação, Uhum. que tem muito ruído. Ainda essa semana eu estava lendo um artigo Nossa, como que que é? dizia assim, e foi uma chamada que me tocou muito, eu até compartilhei, que dizia assim, a voz dos professores está em torno dos 65, 70 decibéis. O ruído na escola está em torno dos 50 decibéis. O que que as nossas crianças Não estão é ouvindo, isso? Verdade. né? Então, isso é de caráter ambiental. Uhum. Será que uma criança não vai apresentar uma dificuldade de Sim. aprendizagem? Não pode vir a trazer alguma dificuldade de aprendizagem? Mas quando que ela vai ser dificuldade? Quando, a partir do momento que eu resolvo esse problema, Uhum. a criança começa a deslanchar, né? Perfeito. Então era uma dificuldade. Era uma Não estava dificuldade. conseguindo filtrar Era uma ali, né, dificuldade. a atenção Exatamente. dela, porque era distraída pelo ruído. Pronto. Então, as dificuldades, elas são transitórias, os transtornos, eles são persistentes. As dificuldades, elas são de caráter extrínseco, né? Uhum. Não é próprio da criança. Os transtornos não, eles são intrínsecos, como a Tá, gente falou, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, a perfeito. criança nasce com ele. E aí ele pode evoluir para o grau máximo, claro, a Uhum. depender da intervenção, do acompanhamento precoce. Uhum. E precisa ser avaliado até a metodologia, né, das escolas, que realmente, como você falou, são extrínsecos às dificuldades. Então, já ouvi vários relatos de que eu estudava nessa escola, tinha essa metodologia, e Isso. aí mudou de escola, mudou de metodologia, essa criança foi bem, Perfeito, não porque a é? metodologia A também interfere. metodologia, Tem claro. crianças que se adequam, que se adaptam muito melhor a uma metodologia Uhum, do que outra. O material escolar interfere, verdade. né? Os recursos que eu utilizo dentro da Pedagógico, escola, os claro. recursos pedagógicos interferem. O que é que eu estou fazendo para eu encantar a minha criança? Uhum. Neurociências diz isso, né? Onde não há afetividade, não há Com aprendizagem. certeza. Então, eu penso que hoje as escolas têm esse papel fundamental, sabe, de encantar as crianças, de fazer com que as crianças, se sintam Ah, é. interessadas, se sintam realmente, com Num vontade de espaço que ir para a queira ir, escola. né. É, Claro, claro, isso né. faz total diferença. Total diferença. Uma vez eu até coloquei um meme que a Maria Júlia, quando entrou na escola, até o João também aconteceu isso, mas era de pegar a criança, tipo, ela ir chorando para casa porque ela não queria ir para casa. Eu falei: "Pronto, agora vão achar que lá em casa que não é legal e na escola é legal", Não é né. isso? Mas isso é É satisfatório. bom. Ó, o João não parava de perguntar quando que ia acabar as férias dele. Olha Né, só, tipo: "Quando que vai como é acabar legal. minhas férias, né, para É, eu voltar para a escola?". Então, assim, ele adora a escola, né, pelo que a gente entende também adora a metodologia, os que professores, eu acho que é um bom. conjunto. É, com certeza. Também passei por isso, no meu segundo filho, eu também tive essas 2 experiências, né. O Uhum. primeiro que chorou, que queria voltar com a mamãe, mas ele também foi mais cedo para a escola, então eu até entendo. O segundo que: "Tchau mamãe", né, Eu não sei em qual que a gente sofre mais, né, porque a gente sofre em sempre. todo é verdade. Acho que ele falou assim: "Nossa, ele foi, mas nem olhou para trás, É isso. não sentiu minha falta? Como assim?", né, tipo, a gente que volta chorando pro carro. Mas a gente fica feliz no Fica, final, né, né, porque é isso porque que a gente quer, é isso que a né, gente essa quer. independência. Mas, Cris, o que realmente tem me deixado, preocupada é isso, é da criança ir passando de série em série, levar mesmo que tenha sido aqui uma dificuldade, ela tá arrastando essa dificuldade para as outras séries, né, e se for um transtorno, vai piorar, porque não tem diagnóstico, não tem intervenção, né, também já chegou lá no consultório criança de 12 anos de idade sem saber ler, né? Então, assim, essa demora, não só do diagnóstico, é da intervenção, né? Ela faz com que realmente todas as dificuldades que vêm junto com o transtorno, ele se assolem e fiquem pior ainda, né? Então, a É. importância de se intervir precocemente. E aí a gente fala da importância da escola, né, Sim. porque essa intervenção precoce, ela pode vir a partir de uma intervenção da escola. Uhum.
Só que a escola, ela precisa hoje, os profissionais que estão dentro da escola, eles precisam estar capacitados a identificar esses sinais de risco. Uhum. É verdade. Então, hoje a gente tem, e aí a gente precisa falar disso, é muito clara a diferença das escolas públicas com as escolas privadas, a gente vê, claramente a diferença disso, Uhum. né. E a gente precisa ter esse cuidado, porque eu digo assim, independente do profissional, se a criança está na tua mão, não hesita, procura ajuda. Uhum. Se você está conseguindo ver, se você está conseguindo perceber que essa criança está apresentando dificuldade, Uhum. por que que eu te digo isso? Porque eu já passei por inúmeras escolas, né, tanto públicas quanto privadas, e aí os professores me perguntam assim: "Mas eu posso encaminhar?" "Sim, claro, Com certeza, deve, exato. você deve encaminhar." Uhum. Então, o encaminhamento, ele tem que partir de qualquer pessoa, de qualquer profissional. Nesse curso que nós fizemos agora, há 15 dias, eh, nós tínhamos maioria psicopedagogos e Que neuropsicólogos, bom. e isso é bom, É. né, mas eu sinto falta dos É fonoaudiólogos também, verdade, é sinto muita verdade. falta Verdade, deles, sinto muita verdade. falta deles. E eles diziam assim: "Mas por que que vem primeiro para mim?" Uhum. E aí a resposta que a gente tinha é: "Não pensa nisso agora. Que bom que ele está com você. E que bom que você sabe, que bom que você está se incomodando com essa dificuldade, que bom que você consegue encaminhar", Verdade. né. Então eu acho que é por aí. Eu também falei um pouquinho, nós fizemos uma aula online agora da relação justamente desses sintomas com o TEPAC, e quem se manifestou foi uma TO, uma terapeuta ocupacional. Uhum. E ela dizia: "Mas eu posso encaminhar para uma avaliação auditiva?" Eu disse: "Você Com deve, certeza, você com deve." certeza. Eu acho que a gente não deve se privar disso enquanto Uhum. profissional, diante de uma pessoa, de um indivíduo com dificuldade, né. E aí a escola é fundamental, os professores, eles precisam estar capacitados, habilitados a identificar esses sinais de risco. E eu digo assim, que a escola é fundamental em nível de proteção mesmo da criança, sabe. Porque quando a gente, detecta precocemente, quando a gente encaminha, quando a gente se envolve e faz as coisas acontecerem, quantas famílias você não já pegou que são carentes de informação, Sim, sem né. dúvida. E quando de repente elas têm um encaminhamento, tem alguém que ouça, tem alguém que conduza de uma Uhum, maneira mais adequada, o uhum. mundo se transforma, Abre, né, né. se As abre. portas se abrem, aquela criança vira outra criança. Perfeito, Então, hoje as escolas precisam estar prontas para receber essas crianças. Esses profissionais precisam estar prontos para identificar isso, sem dúvida. né, e encaminhar. E que bom, né, da gente realmente fazer cursos, como você mesmo bem falou, você como professora, docente, né, quem sempre levou informações não só para a área da fonoaudiologia, mas para outras áreas também, principalmente de mostrar para esse outro grupo, né, a importância de se encaminhar para uma avaliação tão logo que se vê uma dificuldade dessa criança, né. Então os papais já vão ficar atentos, né, mas que os professores sejam os primeiros a chamar esses pais, Sim. né, e tomar uma atenção maior para a gente realmente, o quanto antes, se chegar num diagnóstico ou se chegar numa intervenção, a gente minimiza, mesmo sendo uma dificuldade, ou se lá na frente a gente descobrir que é um transtorno, mas a gente já iniciou a intervenção de forma precoce, o que vai minimizar muitas outras dificuldades dessa criança. Não só a dificuldade de aprendizado, mas eu acho que do desenvolvimento dela como um todo, É, claro, por né. isso que a gente diz, a dislexia, os transtornos de aprendizagem, eles são de caráter multifatorial. São vários fatores, a gente comentou aqui, não é só o acadêmico. Uhum. É o social, é como essa criança se relaciona com o outro, com o colega. Isso tem a ver com a Sim, autoestima dela, sim, né? sim. Tem a ver com o emocional, tem a ver em como que ela se enxerga. Uhum. Porque na maioria das vezes, as crianças que apresentam esses transtornos, elas se sentem fracassadas, eu não consigo. A gente Perfeito. ouve muito das crianças isso, né? Tia, eu não consigo, a senhora não sabe, eu sou burra, eu não consigo Meu fazer. Deus. Meu pai e minha mãe diz que eu sou Já burro. tentei várias vezes, É, não consegui. relatos de pais assim mesmo: "Não, mas doutora, ela é preguiçosa", Oh, sabe. Pode até ter isso daí, mas ela é preguiçosa. Aí a gente tem que, sabe, ter um discurso, um olhar mais cauteloso,
mas de cuidado, sabe, de tentar mostrar para o pai que não é preguiça, não é preguiça, muitas vezes a criança quer fazer e ela não consegue. Tem uma frase que a gente gosta muito, que é assim, eh, "se a criança não aprende do jeito que você ensina, então a gente precisa ensinar do jeito Já que ela aprende", é, né. vai tentando outro jeito. E eu entendo que as responsabilidades para cima do professor, elas são cada vez maiores. Uhum. E é muito complicado a gente pensar em uma atividade diferente para cada aluno que precisa, né, de algo específico dentro de sala de aula. Mas quando a gente se dá as mãos, a gente consegue. É Eu verdade. acho que, a equipe profissional, a equipe técnica, fonoaudiólogo, neuropsicólogo, o psicopedagogo, com a escola, com a família juntos, as coisas o peso fica mais leve. Uhum, Acho que com a gente precisa certeza. se dar as mãos nesse sentido. E eu acho assim também, um olhar agora como mãe, pensando na escolha da escola, né? Eu acho que quanto mais alunos dentro da sala de aula, fica mais difícil para esse professor ter esse olhar um pouco mais individual. Fica. Então, cuidado com essas salas superlotadas. Cuidado com escolas que realmente são perto de lugares extremamente barulhentos. Né, a gente sabe que essa dificuldade, ela é grande até pra gente. Você imagina a gente num ambiente ruidoso, tentando conversar com uma outra pessoa, você ter uma atenção, ter que filtrar aquilo dali que você quer ouvir do que você não quer ouvir. Isso daí te deixa cansado que você nem imagina. Então, assim, é como se você tivesse um esgotamento até físico e mental de tanto que você está ali o tempo inteiro tentando entender e trabalhar naquele ambiente ruidoso. Imagina uma criança em fase de aprendizado. Então, cuidado com isso também, porque a gente sabe que existem transtornos do processamento auditivo que trazem essa dificuldade nessa habilidade, né, de entender em ambientes ruidosos ou de que qualquer outro barulho chame a tua atenção. Mas nem sempre é isso. Às vezes, realmente é uma dificuldade que a criança tem nesses ambientes de mais difícil escuta. Isso é importante visitar a escola É antes, importantíssimo conhecer os visitar, né? profissionais, conversar com a equipe gestora é Se importante, identificar, se né, com os identificar. gestores, com os diretores, com os coordenadores, com os professores. É importantíssimo. Acho que faz parte, da escolha mais assertiva É da isso, escola. é isso. E Cris, você falou do TEPAC também, eu também já tinha citado aqui, que é o transtorno do processamento auditivo central, que avaliam as habilidades auditivas e que muitas vezes pode confundir com alguns transtornos de aprendizagem. E ele pode coexistir também? Pode, Vamos falar pode, para. pode também coexistir. A gente sempre fala, desse diagnóstico diferencial da mesma forma que nós falamos do TDAH, Sim. né, então a gente precisa trabalhar com todos esses critérios de exclusão, para a gente chegar na dislexia propriamente dita. Uhum. Mas o TEPAC e os transtornos de aprendizagem, eles podem coexistir, apesar dos sintomas ser muito parecidos. Uhum. Mas você, melhor do que eu, sabe, a gente faz os exames específicos, avaliações específicas para o Sim. TEPAC também, e que a partir de uma intervenção, ela pode ou não melhorar. Uhum. A gente sempre diz que a avaliação de processamento auditivo também é uma avaliação complementar. Uhum. Eu acho que isso é importante a gente frisar, porque tem muita gente que diz assim: "Ah, ele tem TEPAC, vamos fazer lá aquela quantidade de sessão de Suspensão de cabine, tá cabine? tudo resolvido". Perfeito. Não, tem algo maior do que isso por Uhum. trás. Tem a linguagem. Então não dá para pensar na intervenção para TEPAC como Só. fim, de maneira Perfeito. isolada, né. A gente precisa pensar como algo complementar sim, mas que a criança precisa de uma intervenção um pouco maior. Verdade. E ela pode fazer as 2 terapias, Pode, né? deve, né, a Deve. gente até É. diz deve. Se tiver o diagnóstico, Isso. né, das habilidades alteradas no processamento auditivo, faz a terapia de cabine e vamos ver quais são as dificuldades na escola, as dificuldades de aprendizagem que essa criança tem, para também iniciar a intervenção, mesmo se ainda não tiver um diagnóstico fechado. A Isso. partir de quantos anos, na verdade, Cris, que já pode fechar um diagnóstico? Tá, se a gente for pensar em idade de maneira mais específica, a criança ela entra na escola mais ou menos com quantos anos? Ah, hoje em dia tá indo 6 numa anos.
Antes em É, 6 anos. Hoje já tá entrando com 2 anos, né? não, eu digo Ah, assim, no para se ensino alfabetizar, desculpa, boa, no 6 anos. fundamental, eu que não Tá. fui clara. No fundamental, Sim, né, por volta dos 6 anos, a 6 criança anos, é está no verdade. fundamental, Sim, né. E aí, no fundamental, é que são exigidas as características e todos os critérios de alfabetização. perfeito. Antes disso, não, É, né. Então a gente já espera que a criança alfabetize a partir do primeiro ano do fundamental. E aí, a criança já sabe ler no primeiro ano? Já é muitas esperado vezes isso dela? A criança já sabe escrever? Aí a gente vai, espera esse primeiro, segundo. Se a criança está apresentando dificuldade, aí a gente fala de uma intervenção. 6 anos, 7 anos no primeiro, segundo. Quando a gente fala de uma intervenção, e eu falei para você, o DSM-5 ele pede para ter pelo menos 6 meses de intervenção. Alguns profissionais, como a Capellini, ela fala em pelo menos 8 meses de intervenção. E quando a gente fala de intervenção, é semanal, pelo menos 2 vezes por semana em terapia, tá. sem ter resultado, né, sem ter resultado nenhum. Então, eu diria que a partir dos 8 anos a gente consegue dar um diagnóstico preciso. Acho que, olha, A ele partir do tem terceiro ano, ele dislexia, ele tem tem dislexia. desortografia, É, tá. porque aí as habilidades da leitura e da escrita já precisam ser avaliadas de maneira mais específica, porque no terceiro ano ele já precisa ler. Né? Perfeito. No terceiro ano ele já precisa estar escrevendo, já precisa ler. A partir Uhum. do segundo, terceiro, então se eu avalio no segundo e dou esse tempo de intervenção, lá no terceiro ano, por volta dos 8 anos de idade, a gente já consegue dar um diagnóstico mais preciso. E Cris, e uma criança pode ter os 3? Dislexia, desortografia e descalculia? Pode, pode. A dislexia ela traz esse conjunto, ela pode trazer esse conjunto, Pode sim, trazer o pode conjunto. sim. E E aí, pode ter todos esses transtornos, algumas vezes associado ao TDAH, algumas vezes associado ao TEPAC. Também a e gente tem tem isso. diagnósticos diferenciais exclusivos? Olha, aqui, se ele tiver isso, não é dislexia, não é um transtorno de aprendizagem. É isso aqui. O que é que a gente diz quando não é transtorno de aprendizagem? Quando diante de uma intervenção a criança melhora. Tá, Não é um transtorno de aprendizagem. perfeito. Aí, por exemplo, a criança tem um diagnóstico de TDAH, mas ela está sendo acompanhada pelo médico, ela tomou o medicamento, melhorou significativamente os sintomas do TDAH. Melhorou na escola. Melhorou na escola. Não Tá, é transtorno de aprendizagem. Toda dificuldade era em função do TDAH. Que perfeito. agora, como ele está com medicamento, ele Uhum. conseguiu melhorar, Uhum. né? Ele está sendo acompanhado. Então, a mesma coisa o TEPAC. Descobriu o TEPAC. Tem alguns sintomas que são parecidos, mas a gente está fazendo avaliação, está fazendo intervenção de linguagem, está fazendo a Melhorou? terapia de cabine. Melhorou? Não tem o transtorno de Não aprendizagem. tem o transtorno de aprendizagem. Legal, legal, Cris. Mas é um raciocínio clínico que a gente Uhum. aprende no dia a dia, né? É, com Que a certeza. gente aprende vendo, porque são muitas coisas que interferem. Por exemplo, dentro desse raciocínio clínico, a gente saber a história de vida dessa criança, a história de vida dos pais, O é ambiente, muito né? É lógico. o ambiente é muito É importante, esse ambiente acolhedor, esse ambiente rico de estimulador, estímulos, né? A gente precisa entender de é. tudo isso um pouco. Então, a hereditariedade é um ponto importante. A gente Uhum. percebe claramente que as crianças que têm diagnóstico de transtorno de aprendem tem alguém na família Tem também alguém. que tem. A gente só não pode Ó, deixar mais um dado esperar. importante. Só não pode esperar. É. Né? Dizer, meu pai melhorou, ele era assim. Uhum, Não, hoje a gente não quer mais isso, hoje a gente não quer mais sofrimento. uhum. Né? A gente quer uma intervenção o quanto antes para que essa criança consiga crescer enquanto profissional, crescer enquanto pessoa, ter sucesso na sua vida. É isso que a gente quer. Perfeito. E Cris, a partir do momento em que você fechou esse diagnóstico, vamos pensar ali nesses 8 anos de idade, fechou o diagnóstico de transtorno de aprendizagem. Esse é um paciente, então, que você vai acompanhar ele até ensino médio, fase adulta, Pronto. como? Perfeita a tua pergunta, porque assim, ele precisa ficar em acompanhamento, Uhum, para que a gente possa desenvolver estratégias para que ele consiga superar essas perfeito. dificuldades, né? E a gente vai em busca dessas estratégias. Quando nós percebemos que ele já se apropriou disso e que ele tem condições de caminhar sozinho, aí a gente dá alta, uma alta monitorada, digamos assim, e aí ele pode suspender a terapia.
Certo. Mas aí a gente tem percebido uma outra dificuldade quando ele entra na universidade. Porque a universidade funciona diferente, né. Até do médio também funciona Uhum, diferente. uhum. Outras habilidades são exigidas para esse indivíduo. E aí a gente percebe que muitas vezes o indivíduo que está na universidade volta com a gente para trabalhar algumas habilidades específicas que estão sendo exigidas lá no nível superior, e aí Uhum. ele faz um pouco mais de terapia, a gente acompanha por mais um tempo até que ele consiga caminhar sozinho Caminhar. novamente, Perfeito. né. Isso foi muito falado também nesse curso, porque a gente tem visto, muitas pessoas adultas descobrindo o É, diagnóstico de você me dislexia. falou, eu achei interessante isso, É, né? Porque quando se chega numa fase adulta, às vezes a demora em procurar ajuda é maior ainda. Não é? exatamente. Apesar de entender as suas próprias dificuldades, né? De saber que ali você tem uma dificuldade, mas você não sabe para onde ir. Tipo, qual profissional procurar É, para que realmente minimize essas dificuldades no aprendizado e até no dia a dia ali, realmente na faculdade, né? exatamente. E hoje nós já temos inclusive protocolos específicos para aplicar em Para adultos, adultos. que quase a gente não via, Que ótimo saber disso. né. Muito bom. Cris, então assim, há um momento em que chega numa fase em que o próprio paciente pode se autoajudar para que o aprendizado dele seja facilitado, Pode. não é? É o que a gente É o busca que na a gente terapia. isso, eu ia falar isso. Porque você vai ensinando estratégias para aquele paciente, para que ele consiga, de fato, superar aquela dificuldade e Isso, aprender. exatamente. E aí ele vai entendendo essa estratégia e ele mesmo vai se colocando numa situação, por exemplo, eu só consigo aprender se eu ler e copiar e estiver num ambiente Pronto, tranquilo. Pronto, perfeito. essa é a forma que eu Isso, aprendo. Então a gente vai buscando estratégias para que ele possa ter essa alta da terapia, mas conseguir ir se ajudando com essas estratégias que foram passadas, né? exatamente. Mas para além disso, Uhum, quando a gente faz o apoio da escola, porque você perfeito. sabe, hoje inclusive já existe uma legislação para isso, né, Ó. saiu uma lei federal em 2021 que garante Hum. as adaptações acadêmicas para o aluno com transtorno de aprendizagem. Olha só, então na fase adulta tem também, Tem né? também. Então, por exemplo, não basta eu, que sou uma pessoa disléxica, adulta, que já tenho consciência das minhas dificuldades, que eu já sei exatamente o que eu vou fazer, se a escola não me ajuda. Perfeito, A prova do aluno precisa ser adaptada. claro. O tempo de prova para o aluno precisa ser estendido. Cuidado com os comandos das questões. Uhum. Então, hoje, as instituições educacionais precisam garantir esses direitos desses alunos com transtornos de aprendizagem também, Tá, então né? em criança, voltando também em criança, a gente pode, com os nossos relatórios, né, e com, de repente, uma conversa com a escola, ter um facilitador para essa criança ali. Pode. Também a legislação, essa lei federal também prevê isso. Olha, que ótimo. Prevê isso. Isso é muito importante a gente saber, Uhum, porque a gente vê uma legislação muito forte que está aí, que é a legislação da educação especial, mas a uhum, educação especial ela não ampara os transtornos de aprendizagem. verdade. Mas hoje a gente já tem uma lei Uma lei federal que ampare específica que isso. ampara e que garante que esses direitos possam ajudar aí, né, e Uhum, contribuir para o desenvolvimento acadêmico dessas crianças. Então, a terapia ela visa melhorar isso, é um benefício fantástico, porque a criança aprende a se conhecer, é né, e verdade. vai se monitorando, vai Entendendo. sendo capaz de Uhum. se monitorar. Mas se ele não tiver o apoio do professor em sala de aula, se ele não tiver o apoio da escola, da família, né? A mamãe, como dar um comando para uma criança que Como tem dislexia? facilitar o Facilita a vida dele, entendimento dele, a né? memória dele, é verdade. Essa memória de fatos sequenciais, por exemplo. Uhum. Ah, meu filho, olha, você vai lá no meu quarto, naquela Na mesinha do terceira lado, na terceira gaveta gaveta, você pega, depois você. Ele já é o esqueceu o que quê? ele ia Né, fazer, vamos facilitar. né? Então, tudo isso é importante. É um É conjunto de verdade. fatores que precisam coexistir para que a gente tenha um sucesso aí nessa reabilitação, se a gente puder dizer assim, né? Perfeito. Da criança com E eu acho que é dislexia. essa tríade que é importante, né? Então, o fonoaudiólogo, né, que está fazendo ali a intervenção, a terapia, a família e a escola. Então, a Exatamente. minha próxima pergunta é justamente essa parceria,
nessa tríade aqui, né? Mas principalmente, Cris, porque eu acho assim, os pais, eles geralmente eles acompanham, vão para terapia, recebem a tua orientação, recebem os teus relatórios, né? Recebe o teu ponto de vista em onde está a criança e como facilitar o dia a dia dela. Então, os pais já vão receber diretamente de ti, como fonoaudióloga, né, essas orientações. Mas e essa parceria do fonoaudiólogo com as escolas? Como é que você está avaliando isso hoje? Como é que se dá essa parceria para que realmente o aluno seja o maior beneficiado nisso? É uma parceria que precisa existir. Precisa. Nós não conseguimos ter resultados assertivos se nós trabalhamos sozinha dentro de Sem um dúvida. consultório, Verdade. né? Então, eu digo que hoje, quem se dispõe a trabalhar com aprendizagem precisa reservar um tempinho na sua agenda para visitar a escola do seu paciente, Perfeito. para conversar com o professor do seu paciente, para conversar com a equipe técnica, para entender quais os resultados ele tem apresentado em sala de aula, Uhum. para entender qual a metodologia da escola, como são aplicadas as provas, como é a metodologia de avaliação, porque senão as coisas não vão nos trazer resultado, Perfeito. né? E aí a criança vai ficar anos e a gente não vai conseguir alcançar o que a gente quer, É. né? Então, e aí eu já aproveito, né, para falar da clínica da aprendizagem. Ah, sim, por favor, que é A aonde a clínica doutora Cristiane Menezes atende, né? Junto isso. com a doutora Alexandra. Doutora Alexandra Negrão. Na clínica, a gente já faz questão de colocar no pacote da avaliação A a visita à visita. escola. Perfeito. A gente não quer emitir um relatório simplesmente com dados que são colhidos ali dentro de uma sala fechada, de um ambiente que a gente sabe que é um ambiente tratado, que é um Uhum. ambiente que tem todo cuidado, mas e na escola? Perfeito. Né? Então, dentro do nosso pacote de avaliação, a gente já inclui essa visita, porque a gente sabe o quanto que é essencial essa participação. A gente faz questão de já levar orientações aos professores dessa criança, porque quando a gente fala, por exemplo, o professor precisa adaptar uma prova. Será que o professor sabe adaptar uma prova? Eu já ouvi de professores de língua portuguesa, por exemplo, mas como que eu não vou considerar um erro ortográfico? É. Aí eu disse: "Vamos tentar fazer diferente?", né, porque eu entendo que o critério de avaliação dele seja aquele, Uhum. mas como que a gente pode adaptar e ajustar para a necessidade da criança com Para transtorno de essa criança aprendizagem? que tem a dislexia, que tem a desortografia, né? Exatamente, exatamente. E outra, eu acho que, ó, se você até conhece já diretores de escola, já encaminha esse episódio também, porque eu acho assim fundamental palestras para os professores, né, sobre o assunto, né? Até para que esses professores saibam não só identificar que não é muitas vezes só uma dificuldade, que pode ser realmente um transtorno, para onde encaminhar, né? E quais os exames e quais as avaliações que ele pode pedir para essa criança. Perfeito, E ser é mais isso mesmo. assertivo na conversa com os pais, É isso mesmo. né? E entender que esse caminho pode ser direto com o fono, né? Pode ser direto com o fono. Assim como o fono que tá. Então, se você, mamãe, tem uma criança que está com dificuldades escolares e que já está com uma intervenção, essa intervenção ela não pode ser assim, só uma via de mão dupla. Só vai aqui para os pais, aí dos pais volta para cá, e aí é o pai que vai lá na escola e fala com o professor fala para e aí fica nisso. Não, tem que ter o direto com o profissional Tem, e a escola é também é muito importante, é importantíssimo. muito Faz toda a importante. diferença. São serviços que a gente oferece pela clínica, inclusive não só a terapia, não só o atendimento, mas as supervisões clínicas, porque tem muitos professores que sentem dúvida e eu acho natural, Sim, né? Eu acho sim. natural. Eles não têm, por exemplo, o professor não tem na formação dele esse raciocínio clínico para tratar Uhum, de diagnóstico diferencial. uhum, Então, por isso a gente se ajuda, uhum. né? Então, a gente oferece também serviços de supervisão clínica, como os serviços de capacitação, orientação, palestras. É Perfeito. exatamente isso. E vou até falar aqui diretamente para uma coordenadora pedagógica, minha mãe, né? Na coordenação dos cursos de pedagogia, eu acho fundamental também o convite de uma palestra ou outra, assim como a doutora Cristiane sempre convida, né? Eu já fui várias vezes em sala de aula por convite dela para falar sobre desenvolvimento auditivo, para falar sobre perda auditiva e os tratamentos, mas no curso de pedagogia, é legal, de vez em quando,
procurar profissionais, né, da fonoaudiologia que agreguem nesse assunto já desde a sua formação sobre os transtornos de aprendizagem. Você já pensou nisso? Então, os Perfeito. coordenadores, né, do curso de pedagogia ou até os próprios pedagogos, né, de trazerem realmente essa informação para a sala de aula, eu acho que é E diferencial. e os alunos e os próprios profissionais, os pedagogos com os quais eu convivo, eles dizem que eles sentem falta disso na formação Sentem, com deles, certeza. né, é Assim como a importante. gente sente falta de tanta coisa na nossa Isso, área, exatamente, a gente tem que né, buscar, né, e a correr gente vai ter que atrás. buscar, então, às vezes o profissional da pedagogia já sai, já entra num concurso, ou já sai, já vai para dentro de sala de aula, né, Isso. então quanto mais bem preparado, estiverem, com toda certeza vai ser um trabalho diferenciado que ele vai realmente ter ali dentro daquela escola. E eu tenho uma Perfeito. última pergunta que eu queria saber mais uma, porque sempre vem essa pergunta para mim e eu queria dividir essa responsabilidade da resposta contigo, "Oh, que será é que eu sobre o consigo?" bilinguismo, Ah, Cris. tá. Então, assim, como você bem falou, o transtorno de aprendizagem, ele pode dar sinais bem cedo, mas realmente o diagnóstico ele vai ser fechado mais lá na frente, não, né, num fundamental, ali com 6 anos de idade, por diante. Mas, qual é a tua opinião para as escolas bilíngues, principalmente, claro, para aquelas crianças que já estão apresentando uma dificuldade, né, não está conseguindo atingir ali junto com as outras crianças, acompanhar as outras crianças, já tem um atraso de fala às vezes, né? Me fala um pouco sobre a tua opinião fonoaudiológica nisso. Então, eu vou começar te dizendo que eu tive essas 2 experiências em casa também. Uhum, O meu primeiro filho, ele enquanto primeiro filho e primeiro neto, ele custou a falar, uhum, né, e por isso eu coloquei ele na escola mais cedo, e não escolhi uma escola bilíngue, porque eu via que ele podia ter uma dificuldade maior nesse sentido. O meu segundo filho começou a falar cedo, falou pelos cotovelos, já tinha experiência do irmão, já não era mais o primeiro filho, primeiro neto, nem tão mimado assim, uhum, e entrou numa escola bilíngue e conseguiu desenvolver perfeitamente bem, sem problema nenhum. Então, o que eu te diria, a gente precisa conhecer a nossa criança, perfeito. né? Como você falou, vai visitar a escola, vai entender a metodologia, mas eu preciso entender qual a característica da minha criança, Uhum, como é a minha criança, como que ela se apresenta, ela tem facilidade, ela teve dificuldade. Lembra dos sinais de risco que a gente vai sim. falando? A criança que tem um atraso na fala, teve um atraso na fala. Tem outros comprometimentos. Eu vou colocar numa escola bilíngue? Será que é interessante para Uhum, ele? Então, é algo que a gente precisa pensar junto. perfeito. Enquanto profissional, eu não me sinto capacitada de dizer assim mesmo: "Mãe, não coloca ele numa escola". Uhum. Não acho que Até esse porque seja não o tem meu nenhum papel, artigo científico que diga comprovando que óbvio. mesmo a que esteja em atraso de fala não se pode colocar, né, numa escola bilíngue, porque vai ter Isso, realmente a capacidade de isso. desenvolver o aprendizado nas 2 línguas. Isso, né, Não não existe, é tem, verdade. artigo que fale o contrário. Então, é muito difícil para a gente, enquanto profissional, realmente falar assim: "Olha, não coloca, Não faz. não faz, porque ele está Eu em acho que atraso". não é uma responsabilidade só nossa, mas eu Uhum. acho que a gente pode construir essa tese juntas, Perfeito, porque a sabe, a mãe gente tem que conhecer o filho, né, saber das dificuldades exatamente. e realmente pensar um pouco, né, fora da caixinha ali É para. isso. Eu também tive essas 2 experiências, né, os meus filhos estudam em escola bilíngue. O João ele falou muito cedo, né, muito cedo, ele adorava já inglês, que é a segunda língua. E ele entrou muito bem, ele tá muito bem numa escola bilíngue. A Maria Júlia, ela já começou a falar, ela já tinha 18 meses, né, e eu ali estimulando, né, a gente sabe que a gente tá Sempre. ali sempre, É. né, fazendo um ambiente o mais estimulador possível, mas ela não tem atraso, não teve atraso de fala, mas ela começou a falar um pouquinho mais tarde, que foi com 18 meses, que era o tempo limite de espera, né, segundo ali muitos livros que nos acompanham aí nesse desenvolvimento de fala. Mas eu fiquei na dúvida, eu falei assim: "O irmão tá numa escola bilíngue, mas vamos lá", né. E a Maria Júlia tá super bem. Que Então eu bom. acho que a gente realmente precisa conhecer as dificuldades do nosso filho e para que a gente realmente seja mais assertiva nessa escolha. E independente do bilinguismo, a gente ainda falou sobre metodologia.
né? Se teu filho Exatamente. não está indo bem em uma metodologia, já começa a avaliar uma possibilidade de outra metodologia. Mas busca ajuda também. Um fonoaudiólogo pode também te ajudar, né, a abrir um pouco mais a cabeça para outros tipos de metodologia também, né? Exatamente. Acho que a gente pode construir essa ideia juntos, né? Compartilhando esses conhecimentos, porque eh, eu acho que a gente pode se permitir dizer que não deu certo aqui nessa escola, vamos tentar outra, Com certeza, né? Vamos com tentar certeza. Eu outra. já vi mãe falando assim, poxa, mas ela é tão tradicional. Eu estudei nessa escola e eu amava essa escola, mas o teu filho ficou melhor numa outra metodologia e tá Isso, tudo bem. É tá ele que tudo tem que bem. ganhar É, nesse exatamente. desenvolvimento, nesse aprendizado, não é verdade? Exatamente. Muito bom. Cris, minha amiga, que Ah, sensacional. Eu queria que tu falasses de novo aonde você está atendendo, aonde fica a tua clínica, qual é o carro-chefe da tua clínica? Fala para todo mundo. Então, a clínica se chama Clínica da Aprendizagem e o carro-chefe é a aprendizagem. Olha o nome, já fala tudo. Exatamente por esse motivo. Nós Perfeito. estávamos sentindo falta mesmo de algo especializado nesse sentido, Verdade. de trazer propostas que dessem mais segurança, sabe, para as Uhum. escolas, para os pais, para que a gente conseguisse tratar com isso com a seriedade que isso merece. Perfeito. Então, eu e doutora Alexandra Negrão, nós estamos nessa parceria, com vários serviços além da terapia. A gente está lá no edifício Evolution, Uhum. sala 1205, ali na do Romualdo, Perfeito. pertinho de você, Pertíssimo. inclusive. Maravilhoso. A Audionorte fica no térreo, olha lá, elas estão no 12º andar. Isso, estamos Maravilhoso. lá. Então, temos o nosso Instagram também, Clínica da O Cauê vai Aprendizagem, colocar pra gente. e por lá, se você quiser agendar, conversar com a gente, tirar uma Tirar dúvida, dúvidas. a gente está à Perfeito. disposição. Perfeito, maravilhoso. E eu sei o quanto essas duas têm trabalho diferenciado. Sensacional. Indicar de olhos fechados é eu realmente indicar a doutora Cristiane Menezes e a doutora Alexandra Negrão. Com toda certeza Muito será um obrigada. sucesso, porque assim, vocês realmente são admiradas, eu acho que é para todo mundo da nossa área. Não tem quem realmente aqui em Belém quem não conheça as duas, até porque você coordenou muito tempo o curso, né? E ainda está na coordenação, né? Lá na UEPA também, né? Tá como professora lá também. Então, assim, é fantástico o trabalho de vocês duas e eu sei que é um trabalho completamente diferenciado. Então, eu parabenizo as duas por esse empreendimento e eu tenho certeza que os pacientes que forem atendidos por elas realmente terá profissionais incríveis à frente ali, né, para minimizar tudo que essas dificuldades do transtorno possa trazer. Parabéns, viu? Muito obrigada, minha amiga. Obrigada por essa oportunidade. Eu acho que foi um bate-papo assim, Muito bom, tranquilo, muito muito bom. bom. Agradeço demais. E se eu pudesse dizer assim um recadinho, né, para os pais, eu diria assim: não deixe seu filho falhar, não deixe ele sofrer, não deixe ele achar que não é capaz. Diante de uma dúvida, diante de uma dificuldade, vamos procurar profissional, vamos procurar o fonoaudiólogo capacitado, aquele que se aperfeiçoou na área, que isso faz total diferença. Mas o quanto antes a gente puder intervir, com certeza melhores serão os resultados lá na frente. Eu sempre acreditei na educação, e eu lembro que a gente conversando, eu e a Alexandra, ela diz assim: Cris, eu acho que tu dá até para ser política. Olha, presta atenção, porque parece um discurso político, mas não é. Eu acho que é a educação que transforma É mesmo. verdade. Acho que a gente só consegue fazer um diferencial na vida das pessoas, no mundo, por meio da educação. Então, a criança não precisa se sentir fracassada para ir buscar um acompanhamento, um atendimento. Então, procure o quanto antes, eu acho que isso que é importante. É verdade. A autoestima dela com certeza vai ser outra, né, quando ela tiver o estímulo correto, o estímulo necessário para que ela cresça e se É desenvolva da isso. melhor forma possível. E é através, com certeza, da educação. Então, muito obrigada de novo. E ó, se você tiver alguma dúvida, querer enviar alguma pergunta, por favor, pode fazer isso e a gente envia para a doutora Cristiane. Então, logo você receberá a resposta. E novamente eu peço para você compartilhar, curtir, não esquece, porque
esse engajamento é o que nos faz crescer e o que nos impulsiona também a continuar, né, o nosso Pode Escutar, Pode Falar, trazendo profissionais incríveis e diferenciados, como você tem visto, né, com todo carinho e nossa dedicação também. Tá bom? Então eu espero a tua ajuda aí para que a gente continue crescendo, né? Que isso é o nosso combustível. É da gente saber que realmente as coisas estão legais, que as coisas estão dando certo, né? Que está fazendo sentido não só para a gente que está buscando isso, mas para você também. E aí vai ser o nosso combustível, né? Para que a gente cada vez mais se dedique a esse projeto que a gente está muito feliz em fazer. Então, muito obrigada e até a próxima.